A gente falou sobre os buracos de minhoca, não foi? Já é comprovado? Acho que não, né? Porque você tinha falado uma vez. Na verdade, todo estudo, ele só precisa de uma comprovação. Então, quando você fala do buraco de minhoca, tem alguém tentando estudar para aprimorar aquilo, mas ainda não tem embasamento para falar que aquilo é verdade. Então, quando a gente fala sobre alguma coisa da física, é muito complexo. Por exemplo, Big Bang. Como é que o Big Bang ele pode ser descoberto hoje? Como foi descoberto? Se vocês souberem como ele foi descoberto, você vai parar e vai falar assim, mentira. Como numa coisa aleatória. Porque assim, o Big Bang, pra quem não sabe... Eu nunca tinha pensado nisso. Como foi descoberto? Pra quem não sabe, o Big Bang é como se toda a matéria ela fosse presa dentro de um único corpo. Sim. E de uma hora pra outra ele explodiu. E aí, ao passar do tempo, foi formando as galáxias, os cometas, os planetas. Ele vai se expandindo, né? Isso. E nós estamos ainda numa constante expansão, certo? O que acontece é que, como é que o ser humano ele chegou ao ponto de saber que aquilo ali era verdade? É porque, presta atenção, toda explosão tem um eco. Concorda comigo? Sim. Uhum. E um grupo de pessoas estavam tentando descobrir o que era aquele efeito de infravermelho que estava atrapalhando toda a comunicação de dados de uma quantidade de pessoas. Então ainda tem essa expansão, hein? Tipo, sim. Você tinha falado, então tem ainda barulho, tipo... Sim. Caraca. E aí, quando eles não sabiam por que estava tendo aquela interferência, eles foram procurar uma outra agência, certo? De regulação de raio-x. E eles falaram, vocês descobriram uma interferência? Essa interferência é a comprovação de que teve a Big Bang. Na verdade, o que eles estavam tentando descobrir era uma coisa, e eles descobriram o eco ocasionado pelo Big Bang. Ou seja, não é uma pessoa específica que vai lá e fala assim, eu vou descobrir isso aqui. Mas a tecnologia expandiu tanto que você vai descobrir uma coisa e você acha outra. Por exemplo, essa parte que eu falei hoje, né, sobre comprovar que a luz passa pelo buraco negro, que foi descoberto essa semana. Eles foram descobertos como? Duas pessoas foram lá, não, bora descobrir sobre isso. Não é assim que funciona. Eles foram tentar descobrir uma coroa. Uma coroa é como se fosse um gás sendo expandido de um buraco negro. Que ele já sabe que tem aquele gás expandido do buraco negro. Tem um gás saindo, tipo... Porque existe um efeito, né? Que é a radiação Hawking, que provoca isso. Que também é feito pelo Stephen Hawking, né? Que, pra você ver que ele era aficionado por buraco negro. Então, a vida dele foi pra estudar isso, não foi tipo o estudo principal dele? Sim, depois que ele teve o problema, ele começou a focar nisso. Mas antes que ele tinha um problema, você sabe da história dele assim? Ele era um excelente físico, ele já trabalhava. Já tem até o filme que retrata o livro e o filme, né? Tem um filme dele? Tem Teoria de Tudo. O filme e o livro. E aí o que acontece? Isso foi descoberto, isso foi estudado do buraco negro em fevereiro ou foi janeiro do ano passado. Não foi esse ano. É porque demora muito para capitalizar todos os dados, todas as informações. Eles queriam saber mais sobre aquela coroa. E aí eles perceberam que naquela coroa que o buraco negro estava uma certa quantidade de radiação luminosa, que são os fótons. Uhum. E aí eles perceberam, opa, tem uma radiação luminosa passando por trás. Por quê? E aí eles descobriram que aquela radiação luminosa que está passando por trás é a luz passando pelo buraco negro. Então, eles não foram estudar uma coisa, eles foram estudar outra coisa. E descobriram. Fui buscar o cobre e achei o ouro. Então, para você ver, você sai de Einstein, vai em Hawking para descobrir outra coisa e você percebe que Hawking estava certo, Einstein estava certo, e os dois, Hawking morreu ano retrasado, se eu não me engano. E Einstein em 1950. Então são dois caras de épocas diferentes que um dependia do outro. E só garantia a expansão e a tecnologia de Einstein porque Planck veio primeiro. Então Max Planck garantiu a radiação ultravioleta, o efeito da ultravioleta. Einstein fez o seu efeito fotoelétrico, e que foi o primeiro prêmio Nobel, para quem não sabe, que acha que Falando em prêmio Nobel, tem a história do Nobel interessante. Sim, também, né? Que o cara criou a dinamite e gerou o prêmio que ele ganhava, ele distribuía. Então, tudo isso tem uma relação com o outro. Então, que massa. Um gerava conhecimento, outro gerava conhecimento, outro gerava conhecimento, e descobriu ano passado, mas os dados só saíram esse ano. Entendeu? Caraca, então não é que uma pessoa chega assim, peraí, tô sem fazer nada, vou descobrir uma coisa aqui. Não é assim.
Tô interessado, vou descobrir Tô uma com coisa. vontade de mudar o universo. Isso que me deu uma deixa agora. Você sabe o que eu falo, né? Da questão que essas pessoas, velho, elas deixaram um legado no universo. Tipo, é muito interessante isso. Porque ela não viveu a vida ali dela e acabou. Morreu. Esqueceram. O povo daqui da Terra esqueceu dela. Essas pessoas, elas mudaram o mundo, mudaram como a gente vive. E sempre a gente tá lembrando dela. Muita coisa que a gente usa hoje é por causa deles. E acho que até a gente não dá tanto valor, né? O valor que deveria dar. Esses estudos, né? Eu cito muito Hawking, porque ele tem pouco tempo que ele morreu, Sim. certo? E ele era valorizado. Mas muitas vezes a valorização dele era por causa da deficiência dele. Mas ninguém sabia que ali por trás era um cara muito inteligente. Presta atenção. Descobriram que a luz passa pelo buraco negro. Mas descobriram por causa da radiação Hawking. Ou seja, o que é mais importante do que os caras que descobriram é Hawking para garantir que aquele gás que sai do buraco negro é uma radiação. Beleza? Porque todo mundo achava o quê? O buraco negro, ele absorve tudo, até a luz. Ele absorve tudo. Foi o que Hawking disse. Mas ele falou também que esse tudo que ele absorve, uma certa hora, o gás expande. Existe um gás ali que, por irradiação, ele é exposto. E ele gerou, essa radiação é chamada de radiação Hawking, em homenagem a ele. Só que ele morreu e ele não ganhou o prêmio Nobel. Certo? Você vê assim, pô... Ele nunca ganhou. Não, ele não ganhou o Como é prêmio que Nobel. pode, Ele né? era muito inteligente, todo mundo sabia disso. Mas daqui a 10 anos, ninguém vai falar mais sobre algumas outras pessoas, só vai falar de Hawking. É verdade. Porque dessa descoberta dessa semana, para daqui a 10 anos, todo mundo vai estudar o efeito de Einstein mais Hawking.